Domingo, 12 de abril de 2026, 10h47. E é assim que eu recomeço mais um episódio do nosso Pensamentos Intrusivos podcast, volume 3. Depois de quase 7 meses, eu gravei o outro. Eu acabei de ouvir o início do outro, só pra lembrar como que eu fazia isso. E o outro foi em agosto de 2025, né? Então eu realmente perdi o pique disso aqui, tipo, absurdamente. Anotei diversas pautas nesse meio tempo, diversas pautas, mas eu não coloquei nenhuma em prática. Tipo, nenhuma em prática não, né? Não vim aqui gravar para poder falar sobre elas, né? Então acho que tem muita coisa aí pra gente falar e ver as ideias que aparecem, né? Eu sempre falei que eu ia voltar a gravar o podcast, mas eu nunca voltava, infelizmente, né? É um pouco difícil assim quando às vezes você tem aquela motivação inicial e você grava 2, 3 episódios seguidos e de repente você só para e não volta mais, tá ligado? Isso aqui era uma pauta bem recorrente com o meu terapeuta sobre voltar a gravar, mas eu não colocava em prática. Até que a cabeça foi ficando muito cheia de coisa, muitos pensamentos e tudo mais, e eu falei, mano, eu acho que se eu voltar, eu vou conseguir extrair bons pensamentos. E eu fiquei procrastinando também um pouco para poder fazer logo esse podcast, né? Mas vai ser isso mesmo, vai ser hoje. O vizinho aqui tá lixando parede, tá batendo parede, tá fazendo a porra toda. Então eu espero que não apareça no áudio, que não contamine o áudio, né? Tomara. Eu fiquei quieto agora pra ver se ia aparecer o áudio deles, mas não sei se vai aparecer. Se aparecer, foda-se. Eu vou gravar logo isso aqui, porque senão eu não vou fazer mais isso. Eu, mano, selecionei diversas pautas nesse meio tempo. Muitas delas já estão, tipo, extremamente datadas. Tipo, prisão do Ítalo Santos. Mano, isso aconteceu já tem muito tempo. Já tá muito datado. Coisa de crime organizado, tudo mais. Então, eu sinceramente acho que hoje eu vou falar mais sobre, mano, trivialidades e sentimentos, porque é o que tá mais em alta, assim, na minha cabeça e nos meus pensamentos, tá ligado? Eu espero que o áudio não esteja estourando, porque as barrinhas aqui de áudio estão pra cima, pra baixo. Bom, vamos começar com. Vou começar com esse aqui. Quem é de São Paulo sabe, né? Quem é de São Paulo pega transporte público com frequência, principalmente metrô. Na verdade é metrô, né? Sobre a pauta. Já percebeu que o metrô é uma parada à parte, né? Do sistema de São Paulo. As linhas, o público das linhas muda. Então, quando você está na linha azul, você tem um público. Quando você está na linha vermelha, você tem outro público completamente diferente. Quando você vai para a amarela, você tem outro público. E é muito normal você ver a mudança das pessoas quando você troca as linhas, né? E teve um dia de manhã que eu tava indo trabalhar, que eu tava fazendo a baldeação da linha azul pra linha amarela, e passou um cara de manhã cantando muito alto. Tipo, mano, ele tava vivendo o mundo dele, tá ligado? Ele tava cantando, eu não lembro o que ele tava cantando, se ele tava cantando sertanejo, mas ele tava cantando alguma coisa. E tipo assim, ele não tava bêbado, louco, parado, cantando, ou tipo os caras que ficam cantando louvor no metrô, sabe essas coisas assim? Não, não era isso. Era aparentemente um cara comum que parecia que tava indo trabalhar, tinha saído da CPTM, tava indo trabalhar, tava cantando, mano. E aí, quando eu ouvi, eu falei, mano, esse cara é louco. Por que ele tá cantando? Só que logo na sequência me veio um pensamento, cara. Mano, por que que esse cara é louco? Por, por quê? Por quê? Não tem porquê. Porque ele tá cantando? Mas por que que isso é loucura? Ele tá ali de boa, indo trabalhar, cantando, ouvindo a música dele. Talvez ele seja o único cara ali daquela baldeação inteira que se desprendeu, tá ligado? Ele chegou assim e ele falou, mano, quer saber? Por que que eu não canto de manhã as músicas que eu gosto? Vou cantar, foda-se. E saiu cantando e, mano, e se desprendeu. Era como se eu estivesse vendo um. Mano, não sei nem explicar, cara. É como se eu estivesse num sistema totalmente robotizado, tá ligado? Porque as baldeações, elas são extremamente. É muito. É cansativo, é meio robotizado ali.
Quando você faz todo dia, você fica muito com aquele sentimento de corrida dos ratos, tá ligado? Aquela parada de caralho, eu só faço isso, minha vida não vai mudar. Sabe esse sentimento horrível? Que eu vou falar já já também. E aquele cara cantando era como se eu estivesse vendo o personagem principal do desenho, tá ligado? Quando começa o Pokémon. E aí todos os personagens são exatamente iguais e aí de repente aparece o Ash e ele é completamente diferente. Tipo, todo mundo tá vestindo preto e cinza e o Ash tá vestido de azul, boné vermelho e calça branca. Você fala, mano, esse cara é o personagem principal do bagulho. Era como se eu estivesse vendo isso, mano. Era como se aquele cara fosse o personagem principal do metrô e tivesse todo mundo ali como os NPC. E só o cara tinha se destravado, tá ligado? O cara destravou a mente ali e saiu cantando e sendo feliz 6 horas da manhã na baldeação da linha das TPTM com a linha amarela, mano. Uma loucura, tá ligado? Eu, tipo, caralho, que coisa louca, né? E é muito engraçado como o nosso pensamento logo de cara é julgar, né? Tipo, nossa, esse cara é maluco, o que que esse cara tá fazendo? Na real, esse cara só tá, sei lá, foda-se, né? Vivendo a vida dele. Foda-se que ele tá cantando. Eu tô de fone, meu fone bloqueia o ruído, tipo, quase que eu não ouvi o cara. É que ele passou perto, senão nem tinha ouvido, então não ia mudar nada na minha vida. Só que na vida dele tava mudando pra caralho, se bobear. Ele tava cantando. Ou não. Ou ele só tava maluco mesmo indo trabalhar e acabou. Mas é muito louco a percepção que a gente tem das coisas. Tipo, já presumir que o cara é doido ou algo do tipo, a gente nem sabe, tá ligado? Só que a gente presume sempre e toma isso como verdade. Acho muito engraçado, assim. É legal quando acontece alguma situação e você tem pensamentos contrários, assim, muito rápido. Primeiro pensamento de que o cara é maluco, depois de que o cara é são, de que o cara se desprendeu, e aí você pensa sobre isso e não chega em nenhuma conclusão, né? Porque não tem como chegar em nenhuma conclusão. Mas só que você pensa sobre isso, você combate esse pensamento ruim, porque é muito, parece que hoje em dia é muito comum a gente se acostumar a só ter pensamentos ruins, tá ligado? E parece que a gente se acostumou em ver as pessoas sendo ruins e continuar propagando isso, tá ligado? Tipo, continuar o ciclo. E aí já entra em outra pauta também, porque eu lembro que há um tempo atrás eu vi no Reels do Instagram um vídeo de um atleta, um cara, um atleta de bodybuilding, né? Fazendo leg press, e no meio da série o quadríceps dele estoura, rompe. E aí, tipo, cai e tudo mais. E assim, eu acompanho muito esse mundo do fisiculturismo e tal, e eu já tinha visto esse vídeo em algumas páginas que eu sigo, que postam notícias ou que falam sobre fisiculturismo e tudo mais. E o público do fisiculturismo, ele não vou dizer que ele se comoveu, mas tipo assim, entende. A gente que treina com frequência, a gente entende que uma lesão, ela é multifatorial, então pode acontecer de diversas coisas, não é necessariamente só o peso. Óbvio que o peso é um fator, dependendo do caso, mas nem sempre é só o peso, às vezes é o descanso, às vezes é a alimentação, às vezes o músculo tá fraco. Então quando a gente vê uma situação dessa, obviamente a gente se comove, porque a gente imagina como se fosse nós. Tipo, se eu tô fazendo um leg press e eu rompo meu quadríceps, acabou a minha vida. Fudeu, tá ligado? Porque como que eu vou trabalhar? Porque eu não sou atleta, eu não vou poder parar minha vida pra me recuperar. Eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que cuidar disso, então, tipo, fudeu. Eu vi o vídeo, sim, e é muito triste, tá ligado? Aquela situação do cara. E passou um tempo, né? E aquele vídeo chegou em mim novamente no Instagram, só que por uma página completamente aleatória, uma página de notícias, sabe? Tipo, Metrópolis da vida, que posta notícias e tal. E os comentários, cara, desse vídeo eram assustadores. Assustadores. De verdade mesmo. De 100 comentários, tinha 3 pessoas, 5 pessoas no máximo, se lamentando, falando, tipo, caralho, que situação merda, tomara que ele se recupere. Ou então falando, tipo, nossa, infelizmente a lesão acontece, é multifatorial. Tudo isso que eu falei agora, tá ligado? Só que isso era uma minoria, absurdamente minoria. A grande maioria dos comentários desejavam o mal do cara, mano. Mano, a grande maioria. Eram comentários que iam até desde, tipo, quis se mostrar e se fudeu. Toma, é isso que você merece.
kkkk. Mano, é tipo, nossa, o cara grita no meio do vídeo. Eram os comentários, tipo assim, a parte que ele grita é a parte que eu mais gosto. Mano, que sadismo é esse que a gente se acostumou a viver? Que sadismo é esse que você vê um vídeo de um cara se lesionando e você sente felicidade, mano? Felicidade? Você vê o vídeo de alguém se lesionando numa academia, treinando, se dedicando ali pro objetivo dela, seja qual for, seja o cara fosse um atleta de fisiculturismo ou não. O cara quer ter o físico, ter o shape, o cara gosta, o cara tem o prazer. Você vê esse cara se lesionando, tendo uma lesão séria de quadríceps, um rompimento completo, e você comemora, cara. Você sente prazer, você sente felicidade, e você ainda vai lá e externaliza isso num comentário do Instagram. Que felicidade, que prazer. A melhor parte é quando ele grita: "Toma, quis se mostrar". Cara, como que você consegue, como que a sua cabeça consegue tão rápido assim ter esses pensamentos ruins? Isso é muito louco, cara. Como que você se habituou na sua cabeça a ter esses pensamentos ruins e aceitar eles e externalizar eles como se eles fossem normais? Eles não são. Como que é a vida de uma pessoa que vê um cara se lesionando numa academia e comemora? Como que é a vida dessa pessoa? Tipo, o cara vê um mendigo na rua, ele comemora porque o mendigo é pobre? Tipo, eu não consigo entender. Ele vê uma pessoa pedindo coisa, esmola no metrô e ele fica feliz? Ah, né, é o fudido, tem que se fuder mesmo. Como que essa pessoa vive, cara? Como que essa pessoa vive? Como que essa pessoa vive com só coisa ruim, sentimentos negativos, pensamentos negativos na cabeça? Como é que ela vive? Tipo, eu não consigo entender. Ela tá o quê? Ela tá atordoada? O mundo atordoou essa pessoa tá atordoada. Que ela não consegue nem discernir mais sobre os pensamentos dela. Tipo, ela não ela consegue desejar o mal de uma pessoa ou sentir o prazer em ver uma pessoa se fudendo. E isso pra ela é normal. A cabeça dela não processa que isso é ruim, tá ligado? Eu não consigo entender isso, mano. Eu não consigo entender. Aquele dia eu fiquei abismado, mano, lendo os comentários. Eu fiquei abismado, abismado, cara. E aí eu falo, mano, eu assim, eu vejo muita piada que os caras falam tipo assim: "Ah, se você faz isso, eu acho que eu sou melhor que você". Se você deseja o mal das pessoas do jeito que aquela galera tava desejando no comentário, eu sou melhor que você, mano. Eu sou. E eu sou um bosta. Eu tenho diversos problemas. Diversos problemas. Principalmente na cabeça. Pra caralho. Diversos problemas. Mas eu não desejo o mal dos outros, mano. Isso eu não desejo. Tá ligado? Isso eu não desejo. Já desejei. Já teve momentos de eu desejar o mal pra algumas pessoas. Não faço mais. E eu não faço mais isso, tá ligado? Tipo assim, mano. De verdade mesmo. Não dá pra continuar vivendo desejando o mal do outro desse jeito, cara. Como que você vive atraindo toda essa coisa negativa pra sua vida? Tipo, você tá atordoado, irmão. Acorda. Olha, ó, acorda, mano. Você tá atordoado, cara. Você tá achando normal comemorar uma lesão, mano. Você tá achando normal, cara. Isso não é, isso não é normal, irmão. Isso não é normal, cara. Não é normal. Você é louco. Eu lembro quando eu vi isso, eu fiquei muito chocado, cara. Fiquei muito chocado, muito chocado. E cê é louco, é muito ruim saber que as pessoas estão assim, elas normalizam isso e acabou, tá ligado? Ah, é normal, todo mundo faz isso e fé, só fé, amém. Não, cara, você é louco, isso não se faz, mano. Não se faz. É muito ruim quando você parece que tem uma noção disso e você vê os outros fazendo e achando normal, cara. E você não pode falar nada, né? Vou fazer o quê? Vou responder comentário por comentário? Não, né? Então, no final das contas, foda-se. Deixa as pessoas ficarem com esse sentimento ruim e acabou, tá ligado? Eu não vou ficar, mano. Eu não vou ficar. O que mais? É complicado, né? Rede social é uma coisa muito complicada, assim, porque você tem acesso a muitas coisas e. Outra coisa, falando sobre rede social, né? Uma das pautas que eu coloquei aqui
Que aí a gente já fala sobre sentimentos, né? As duas vezes, os dois primeiros episódios que eu gravei desse podcast, a gente fala sobre sentimentos dele. E mais uma vez a gente vai falar porque acho que na minha vida hoje, com 24 anos, é um dos bagulhos mais agudos, a se dizer. E aí eu coloquei na pauta aqui que é engraçado, né? Porque eu escrevi essa pauta há muito tempo atrás, muitos meses atrás. E é angústia de viver e parecer tão longe daquilo que você quer. Eu escrevi isso muitos meses atrás e ainda hoje eu sinto isso, tá ligado? E eu acho que isso nunca vai mudar. E eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu não sei se é a rede social. A rede social com certeza ela influencia. Tipo o Instagram. O Instagram com certeza influencia as pessoas a terem uma noção ficcional da realidade. Então as pessoas acham que a realidade é aquilo que está no Instagram e não é. Só que a questão é que eu tenho noção disso. Eu tenho noção de que, pô, o Vinícius Júnior não é a média, vamos supor. Né? Eu não sou jogador de futebol, mas, sabe? Ou que o streamer, o Gaules não é a média. Só que, mano, às vezes eu vejo pessoas da minha idade que elas estão numa parada muito maior, cara. Elas estão fazendo muito mais coisas, elas estão realizando muito mais coisas e às vezes a gente se sente muito travado, mano. Muito travado, cara. Muito travado. E esse sentimento é muito engraçado, porque ele não é constante. Essa angústia de parecer tão longe, de não chegar onde você quer, ou de não se sentir realizado onde você está, não é um sentimento corriqueiro. Sabe assim, a gente tá em 2026, 12 de abril. Eu não senti isso todos os dias que eu acordei para trabalhar ou todos os dias que eu acordei. Não senti isso todos os dias. Mas os dias que eu sinto são muito pesados, sabe? A segunda-feira que eu acordo para trabalhar e eu sinto essa angústia, antes de levantar da cama, eu falo, caralho, eu tô tão longe ainda de onde eu queria estar. É tão forte que é quase paralisante, cara. É quase paralisante. E eu sei que, tipo, a gente tem que ter o prazer de estar onde a gente tá, tem que entender que tudo é um processo, que tudo leva tempo e tudo mais. Só que, cara, eu não sei se é só pra mim, mano. De verdade mesmo. Porque às vezes eu converso com alguns amigos e eles não têm isso. E eu não sei o que que é, tá ligado? Eu não sei se é algum resquício de algum tipo de depressão que eu tive, de alguma tristeza que eu tenho, de alguma angústia que eu tenho. Mas, cara, quando isso vem, é arrebatador, cara. É arrebatador, assim. Se eu não tiver força, eu acho. Isso é foda. Isso é foda. Porque hoje fazendo terapia, eu tenho muito mais força do que eu tinha há um tempo atrás. Antes de fazer terapia, se eu tivesse esse sentimento, cara, ele ia me paralisar. Não só ia, como me paralisou. Me paralisou muitas vezes. E depois da terapia, eu consigo ter força. Muito, muito mais força do que eu já tive. E força não é força de peso. É força de vontade, cara. É força mental. Cara, é fazer. É levantar e fazer, sabe? Hoje eu tenho força pra acordar de manhã, 4h40, e mesmo com todo esse sentimento em cima de mim, mesmo com toda essa angústia que eu carrego todos os dias, esteja ela evidente ou não, é essa parada que eu falo, né? Como eu disse, essa angústia não é constante. Eu não sinto ela todos os dias, mas eu sei que ela tá aqui todo dia. Não é toda segunda-feira que eu acordo e eu tenho o sentimento paralisante de não ir trabalhar. Só que as segunda-feiras que eu acordo que eu não tenho, eu sei que esse sentimento ainda tá lá. Eu sei que ele vai aparecer em algum momento, tá ligado? E eu acho que ele aparece quando as coisas estão um pouco descontroladas. Eu tenho uma rotina muito certa. Eu tenho uma rotina na minha vida, né? Além do trabalho, eu gosto muito de treinar e tudo mais. E num momento só, porque eu não tenho conseguido conciliar outras coisas na minha vida. Mas se eu acordo numa semana e eu sei que eu não vou conseguir treinar direito, ou eu tô doente, ou a minha rotina durante a semana não foi boa de treino, piora.
piora, sabe? Porque aí eu acho que quando eu consigo manter uma rotina, eu consigo me confortar não, me conformar com aquela realidade mesmo que eu não goste dela. Só que quando eu não tenho a minha rotina, aquilo me angustia muito. Me traz muita angústia. Porque a real, mano, é que eu não sei se é uma coisa só da minha idade. Eu não sei se é uma coisa, na verdade, da minha geração. Eu não gosto de trabalhar, mano. Eu não gosto de trabalhar, tá ligado? Acordar todo dia. Talvez assim, talvez eu não goste de trabalhar por conta da minha realidade. Porque eu acordo todo dia muito cedo, chego em casa muito tarde, durmo pouco e tudo mais. Então eu não gosto de trabalhar. Talvez, se eu morasse 30 minutos do meu trabalho, eu teria muito mais prazer. Com certeza. Mas eu acho que eu nunca vou gostar de trabalhar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Pelo menos com o que eu faço hoje, eu acho que eu não vou gostar de trabalhar tão cedo. Tá ligado? Mesmo se eu recebesse muito ou se eu recebesse pouco, eu já não sei. Mas talvez exista alguma coisa que eu goste de trabalhar. Eu gosto muito de fazer esse podcast. Por mais que eu seja um vagabundo que não faz com a frequência que eu gostaria de fazer, eu gosto bastante. Então, se eu trabalhasse com isso, eu gostaria. Mas com o que eu faço hoje, eu não gosto. Então, acho que quando junta tudo isso e eu não consigo manter uma rotina agradável e a minha rotina só se resume a trabalho, aí é que pega, entendeu? Porque aí é a angústia de só fazer o que eu não gosto. É isso, é exatamente isso. Quando eu só faço o que eu não gosto, que é trabalhar, infelizmente é trabalhar. Porque se eu gostasse de trabalhar, estaria tranquilo. Só que eu não gosto. E aí o problema é que eu não gosto de fazer uma parada que eu faço de segunda a sexta. Então eu sei que de segunda a sexta, se eu não tiver a minha rotina bem instaurada, eu vou me chatear. Porque eu não quero só viver pra trabalhar. Entendeu? É o que eu falei. Talvez em algum momento eu ache um trabalho que eu adore. Mas não é o caso hoje. Então eu vivo com essa angústia. Essa angústia de estar longe do que acredita, de onde gostaria de estar, de fazer coisas que não. De querer fazer coisas e não parece que não conseguir e tudo mais. Só que eu acredito que esse sentimento ele é um pouco passageiro. Eu acredito que com o tempo ele vai se estabilizar. É que eu senti ele por muito tempo. Muito tempo. Eu passei praticamente 2 anos da minha vida paralisado com esse sentimento. Então eu entendo que não vai ser em um, nem em 2 anos, nem em três que eu vou me acostumar com ele ou que eu vou conseguir driblar ele. Eu sei que vai demorar muito, cara. Vai demorar muito e no final das contas o que vale é você sempre continuar tentando, né? Porque se eu acreditar que eu não vou continuar tentando, eu acordo 4h40, vou pro metrô da linha azul e pulo na linha, tá ligado? Essa que é a parada. E é isso que eu falo da força, tá ligado? Porque se eu não tivesse força, se eu não tivesse a força que eu tenho hoje, mano, eu não ia ter a coragem, não vou falar coragem, mas eu não ia ter força pra poder continuar seguindo mesmo com essas angústias. E aí é o que eu falei, entendeu? Se eu não tivesse essa força e se eu não acreditasse que isso realmente vai mudar em algum momento, eu pulava na linha azul e acabou tudo. Entendeu a loucura? Eu não tô falando que eu vou fazer isso, ou que eu já quis fazer isso, mas o pensamento, ele se conecta um no outro. Ao mesmo tempo que você sente uma angústia muito grande, de estar naquela situação, de estar naquele momento, você tem que estar. Se você consegue passar por aquilo, ou se você passa por aquilo todos os dias, no fundo, você sabe que em algum momento aquilo vai melhorar. No fundo, você sabe que você tem força pra passar por aquilo. E essa que é a parada, entendeu? Porque se você não tivesse mais força, não tinha por que você lutar. E quando você tem força, você luta contra aquilo, não objetivamente contra, mas continuando, sempre continuando. Por quê? Porque você tem esperança e você tem força pra saber que aquilo não é pra sempre. Que essa angústia não é pra sempre. Essa angústia que eu sinto não é pra sempre. E eu tenho força todos os dias pra lutar contra ela, entendeu? E essa força também é a esperança. Acho que é isso. Acho que é isso. É entender que se eu luto sempre, se eu consigo manter a minha vida mesmo com essa angústia, é porque no fundo, no fundo, no fundo, seja da minha consciência, seja do meu cérebro, seja da minha alma, eu sei que isso vai mudar. E é isso. Isso vai mudar, tá ligado? Acho que a conclusão é essa. No fundo, no fundo, no fundo do fundo, a gente consegue entender que em algum momento as coisas vão melhorar.
e a gente vai chegar onde a gente quer, nos sonhos, nos objetivos, no relacionamento, em tudo, tá ligado? E aí isso puxa pra outra coisa. Essa semana eu prometi pra mim mesmo. Eu sempre tive um pensamento, né? Eu acho que foi o meu terapeuta que falou isso pra mim, que quando você tem um problema e você traz ele pra luz, no caso você traz ele pra sua consciência, fudeu. Vou te dar um exemplo. Cara, eu tenho um problema com pornografia. Enquanto você vive com esse problema, sem identificar que ele é um problema, você vive de boa, todos os dias. Você vai lá todo dia, assiste pornografia, você vai lá, se masturba, faz o que você quiser. Foda-se. O momento que você tem o gatilho de entender que aquilo é um problema na sua vida, meu amigo, você se fudeu. Se você tem. Vou dar outro exemplo. Você tem um relacionamento. E seu relacionamento é ruim. Mas você não se importa muito com isso. Cara, no momento que você traz o problema desse relacionamento pra luz e você não consegue resolver, meu amigo, você se fudeu. Sabe por quê? Porque você tá fadado a viver com um sentimento ruim. Porque você sabe que aquilo é destrutivo para o seu ser, para você. Se você é viciado em pornografia, você sabe que aquilo é destrutivo para você. E aí pode ser de diversos jeitos. Por exemplo, você pode ser um cara viciado que não consegue se relacionar com as outras pessoas. Você só consegue ter ali a relação que você tem com a pornografia. Você pode ser um cara viciado que consegue se relacionar com outras pessoas, mas não consegue largar. O que eu digo é que, independente de como isso afeta a sua vida, a partir do momento que você identifica como um problema, você tá fudido. Porque enquanto você não resolver esse problema, você vai estar repetindo atos destrutivos para sua vida que você sabe que são destrutivos. Se você tá num relacionamento que, vamos supor, você não acredita que esse relacionamento tem futuro, você não vai querer casar com ela, você não vai querer ter filho com ela, você não vê ela na sua vida. Só que você não consegue se desvencilhar daquilo porque você está acomodado ou por conta do conforto do relacionamento, você está fadado a todos os dias da sua vida ter aquele sentimento. Por mais que aquele sentimento ele possa não ser é, intenso, vívido. Como eu estava falando aqui da angústia, a angústia não é vívida, ela não é intensa todos os dias. Mas tem dias que ela é intensa. E esses dias são fodas. Então, se você tem problemas e você traz eles pra luz pra resolver e você não resolve, todos os dias que esses problemas se mostrarem, você tá fudido, cara. Porque você não resolveu e você sabe que aquilo te faz mal. E você não resolve e vira um ciclo. E aí onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que essa semana eu fiz uma promessa pra mim, cara. Eu não negligencio mais as minhas vontades. Eu não negligencio mais as minhas vontades. Se eu faço uma promessa pra mim mesmo, eu vou cumprir essa promessa. Eu vou cumprir essa promessa. Porque a partir do momento que eu descumpro uma promessa comigo mesmo, com quem que eu vou cumprir? Se comigo mesmo, se eu, que sou o ator principal da minha vida, eu sou o ponto principal da nossa vida é a gente, o ser humano, eu, João Pedro. O ponto principal da minha vida sou eu. No final das contas, se cair uma bomba aqui em casa e meus pais morrerem, sobra eu. Se a minha família toda morrer e sobrar eu, sobra eu. Sempre sobra eu. Eu sou o ponto principal da minha vida. Se eu não consigo cumprir uma promessa para mim mesmo, que sou o principal ponto da minha vida, eu vou cumprir essa promessa com quem? Quem que eu vou ter? Quem que é mais importante que eu? Tá entendendo? Se eu não cumpro pra mim, eu vou cumprir pra quem? E se eu cumpro pra essa pessoa, por que que ela é mais importante que eu? Não é. Eu sou mais importante que eu. Porque se essa pessoa morre, sobra eu. Se eu encontro essa pessoa na rua, no trabalho, e eu volto pra casa, sobra eu. No final do dia, eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo. Essa pessoa não dorme por mim. Então, se eu não cumpro uma promessa pra mim, eu vou cumprir pra quem? Eu não vou ter força pra cumprir pra ninguém.
Então essa semana eu coloquei isso na minha cabeça, mano. Eu não negligencio mais a minha vontade, eu não descumpro mais promessas pra mim mesmo. Eu não descumpro mais promessas pra mim mesmo, mano. Porque se você descumpre, você vai cumprir pra quem, cara? E isso faz parte disso que eu falei do problema, sabe? Eu tenho problemas, diversos problemas, e que eu luto há tempos pra resolver. Tempos. E, irmão, eles vão ser resolvidos, porque eu não vou mais negligenciar minha vontade, tá ligado? Eu não vou mais descumprir as promessas que eu faço pra mim, mano. Eu não vou. E eu tenho o sentimento de que ou vai ou racha. Se eu descumprir as promessas que eu fiz pra mim, depois desse pacto que eu tenho comigo, acabou pra mim. Fudeu. Eu vou morrer na angústia. Eu vou morrer na angústia, irmão. Porque eu tô sendo verdadeiro comigo mesmo agora. 100% sincero. E consumando esse fato aqui, falando no podcast aqui com vocês. Irmão, se eu me negligenciar depois dessas minhas decisões, acabou. Acabou. Eu não vou ter força pra retomar essas ideias. Vai ter se rompido. Vai ser um pilar. Se a gente tem diversos pilares na nossa vida, e um deles é ser verdadeiro pra mim. Se pra mim um pilar da minha vida é ser verdadeiro comigo mesmo, é ser sincero, é falar, é acreditar no que eu falo, no que eu vou fazer, acreditar em mim mesmo, irmão, se eu descumprir esse pilar se quebrar, ele não se reconstrói mais. A partir dessa semana, se eu começar a descumprir o que eu prometi pra mim, eu nunca mais vou conseguir reconstruir isso. E eu tô nesse feeling. Eu não sei como é que vai ser. Eu vou lutar até o final pra cumprir até o final, irmão. Mas é foda. É foda. São problemas fodas, são sentimentos fodas. E estão aí. Todo dia lutando agora, a partir de hoje. A partir de hoje não, a partir dessa semana. Todo dia lutando contra. Todo dia se esforçando pra manter a minha promessa. E eu acredito que é difícil agora porque tá no início. Mas daqui a um tempo eu vou me habituar e vai fluir com mais naturalidade. Mas é isso. Eu faço esse pacto aqui com vocês e vocês fazem esse pacto comigo também. Não negligenciem mais a vontade de vocês e nem descumpram promessas que vocês fizeram consigo mesmo. Tá aqui, ó. Fato consumado. A gente não negligencia mais, tá ligado? O que mais que eu anotei aqui? Meu, tem muita coisa anotada aqui. Só que muita coisa datada. Chacina no Rio de Janeiro. Quanto tempo foi que aconteceu a chacina no Rio de Janeiro? Meu, tem muita coisa. Se sentir incapaz. Amizades antigas. Puta, isso é foda, cara. Amizades antigas. Isso é uma coisa que eu conversei com muita gente recentemente. Eu conversei com um dos meus melhores amigos, eu conversei com uma amiga minha, eu conversei com meu terapeuta. E, cara, amizades antigas, né? Eu acho que todo mundo tem. Não sei se todo mundo tem. Eu tenho muita dificuldade em manter amizades. Muita dificuldade. E por quê? Porque muitas vezes eu presumo. Eu sou um cara que eu me afasto um pouco assim. Se a pessoa não tá no meu convívio todos os dias, eu tendo a me afastar um pouco. A não ser que eu. Mano, eu não vou nem falar que a não ser que eu ame ela, porque tem pessoas que eu amo, só que eu não mantenho um contato. Só que eu presumo sempre que quando a gente se encontrar, pra mim vai estar ótimo, porque eu amo aquela pessoa. Só que não é pra todo mundo assim. Hoje eu entendo que as amizades precisam de manutenção. E, assim, se encontrar de vez em quando, conversar, responder, mandar mensagem e tal. Só que eu não sou essa pessoa, cara. Eu não sou de ficar muito conversando, eu não sou de ficar se encontrando. E nisso eu perdi muitas amizades, tá ligado? Eu perdi muitas. E recentemente eu tive um sentimento muito, muito agudo. Eu gosto dessa palavra agudo, né? Tive um sentimento muito agudo com relação a isso, porque o meu celular me trouxe fotos antigas, de amizades antigas, cara. E é muito louco, cara. É muito louco. Porque eram pessoas que eu amava, mano. Eu amava. Eram pessoas que eu queria que tivessem no meu casamento. Eram pessoas que eu queria que segurassem meus filhos no colo. E as pessoas não estão mais na minha vida. E uma dessas pessoas eu até tentei retomar. E ela cagou pra mim, mano. Ela cagou pra mim. Tipo, eu mandei mensagem assim.
me respondeu como se foda-se e não respondeu mais, me deixou no vácuo. E, mano, isso foi foda. Isso foi foda, porque era uma pessoa que eu gostava pra caralho. E eu ainda gosto. Essa aqui é a parada. Eu sou um cara muito nostálgico. Muito nostálgico. Então, eu costumo me apegar muito a sentimentos antigos pelas pessoas, sabe? Então, se eu tive se a gente foi muito amigo há 10 anos atrás, cara, pode ter certeza que esse sentimento ainda me rodeia. Tipo, ele pode não ser extremamente presente, mas ele ainda me rodeia. Eu vejo alguma coisa sua no Instagram, eu vejo alguma coisa sua no Twitter, eu vejo algumas coisas sua no LinkedIn, cara. E eu tenho sentimentos bons com relação àquilo. Não é como se não fosse nada, sabe? Se a gente tá 10 anos sem se falar e eu vejo uma conquista sua, uma coisa sua, eu fico feliz. Porque eu ainda tenho aquele sentimento como se eu tivesse. Como se a gente se falasse todo dia, igual a gente se falava antigamente. Só que é o que eu falei. Hoje eu entendo que as pessoas não são assim. Não é todo mundo que é assim, que consegue ficar 1, 2 anos sem falar com uma pessoa, e aí quando fala com essa pessoa é a mesma coisa. Eu consigo. Eu consigo. E não é porque eu não mudo, eu mudo. E eu mudei muito nos últimos anos, muito. Só que eu acho que é esse sentimento de nostalgia que me prende. Esse sentimento de nostalgia com relação a outro me prende, porque eu sempre vou olhar para a pessoa com os mesmos olhos que eu olhava na época que a gente era muito amigo. Mesmo a pessoa tendo mudado, sabe? E com essa pessoa que eu falei que cagou pra mim, eu sempre olhei as publicações dela e eu ainda olho com esses mesmos olhos, tá ligado? De quando a gente era amigo. Quando aparecem as lembranças pra mim no celular dessa pessoa, eu olho com aqueles olhos de quando a gente era amigo, de quando a gente tinha uma amizade muito foda. Só que hoje essa pessoa não é mais a mesma. E não é porque ela piorou, não tem nada a ver com ser ruim ou que agora ela não é uma pessoa boa. Não, não, não. Ela só mudou. E eu não acompanhei essa mudança porque eu não estava presente. E ciclos se iniciam, ciclos se terminam, e terminou o nosso ciclo, e é isso, sabe? Tipo, terminou o nosso ciclo, a gente seguiu nossa vida, só que me dói, porque eu tenho esse sentimento de nostalgia. Eu sou muito nostálgico, cara, muito nostálgico. E aí eu acho que a pessoa vai estar sempre comigo ali e tudo mais, mas felizmente não é bem assim, né? Mas amizades antigas são complicadas, assim. Então, eu acho que se você é um amigo meu, se em algum momento esse podcast viralizar e você é um amigo meu e tá ouvindo, cara, saiba que muito provavelmente eu tenho muito carinho por você, tá? Se você quiser voltar a conversar, voltar a se ver, a gente pode voltar a se ver tranquilamente, cara. Porque eu verdadeiramente. É muito difícil eu ficar com o rancor das pessoas, cara. Muito difícil. Eu acho que isso é até um defeito meu. Eu não fico com rancor das pessoas. Eu Sentimentos passam, assim, pra mim. E normalmente os sentimentos ruins passam e os bons ficam. Eu acho que essa é a principal parada da minha personalidade, sabe? Às vezes, a não ser que você tenha sido muito ruim comigo. Muito ruim, muito ruim. Se você foi muito ruim comigo, eu diria que os sentimentos ruins eles passam, os bons eles vão passar também e vai ser indiferença. Talvez a gente tenha que se reencontrar e se rever pra entender como você é hoje, como eu sou hoje, se isso faz sentido. Mas se, tipo, mano, se você foi um pouco ruim comigo e tudo mais, no final das contas esse sentimento passa e acabou, tá ligado? Eu não fico com mágoa, eu não guardo sentimento, eu não consigo sentir coisas ruins pelas pessoas porque acaba mais comigo do que necessariamente com a outra pessoa, tá ligado? Acho que é isso, assim. Fala sobre amizades antigas, é isso. E eu também queria falar, mano, um pouco sobre relacionamento, tá ligado? Mano, é muito louco, assim, é muito louco quando você começa a se entender com relação a relacionamentos. Tipo assim, o que eu sou? Como eu posso dizer, como eu posso tentar explicar isso? Bom, você que tá ouvindo, você deve conhecer diversos casais, né? Homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, que sejam casais. E cada casal tem uma dinâmica, né? Às vezes o casal é mais tímido, menos tímido, é mais de dar presente, é menos de dar presente, um é mais assim, o outro é mais assado.
Eu acho que em certo momento você, como um agente do casal, você como uma pessoa que está no relacionamento, você se entende. Você fala, ah, eu sou mais assim. A minha esposa, minha namorada, ela é mais assim. Então eu sei, por exemplo, pô, eu gosto muito de dar presente, ela não gosta. Então eu sei que se eu der presente pra ela, não necessariamente ela vai retribuir. E isso faz parte, porque essa é a minha personalidade, é assim. E aí a parada é quando você se entende, né, mano? Tipo assim, você se entende no relacionamento como você é e você vive aquilo. Do jeito que você gosta de viver e vive aquilo. Então, se às vezes, se para você um relacionamento é um pouco mais monótono, é tipo, cotidiano, dia a dia, a rotina, aquela rotina, tipo assim, sem mudar muita coisa, cara, você vai viver naquela rotina e pra você vai estar ótimo, porque o relacionamento pra você é aquilo. Você vai estar bem com isso. Se o relacionamento pra você é dar diversos presentes, fazer coisas diferentes e tudo mais, cara, você vai se dedicar àquilo, você vai fazer isso e pra você tá ótimo, tá ligado? E eu, mano, eu me identifiquei, cara, como um cara, mano, eu não sei, mano. Eu não sei se eu sou muito sonhador. Eu não sei se eu fui muito impactado quando era novo com a história do amor hollywoodiano, tá ligado? O amor que dá flores e dá presentes e escreve cartas. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei, eu não sei. O porquê. Não sei porquê. Mas eu sou assim, mano. E. Mano, isso é bizarro. É bizarro. Porque se eu me relaciono com uma pessoa, cara, eu me entrego 100%. 100%. Se eu gosto da pessoa, claro, né? Eu me entrego 100%. E lidar com a frustração de um relacionamento é muito difícil. Cara, é muito difícil. E é o que eu falei antes. Eu não consigo ser rancoroso, mano. Eu não consigo ser rancoroso. Eu não consigo cultivar sentimentos ruins. Eu não consigo ter atitudes ruins. Então, cara, primeiro que eu não consigo aceitar um pensamento ruim acerca do relacionamento, sabe? Então, se acontece alguma coisa e a ideia é a pior, eu não consigo aceitar isso. Eu tenho muita dificuldade de aceitar. Aquilo me corrói muito. Me corrói muito. Eu espero que não esteja saindo o som da porra da maquita do vizinho, né? Tomara. E eu não consigo aceitar quando as coisas dão errado. Eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Isso, na verdade, assim, eu consigo aceitar. Eu aceito, obviamente. Eu não vou viver em função daquilo, daquele sentimento ruim. Mas eu tenho muita dificuldade, cara. Tipo, eu vou remoer muito. Eu vou remoer muito. Eu vou pensar muito. Eu tenho esse problema de pensar muito. Eu penso muito. Então, é isso. Nem sei porque eu comecei a falar sobre relacionamento, mas eu sei que eu me identifiquei com uma pessoa que, mano, que é dos presentes, que é de estar perto, que é de dar flores, que é. Mano, eu me identifiquei com essa parada, eu gostei muito de ser assim. E eu vou continuar sendo assim, mano. E acho que, como eu pensei ontem, no final das contas é o quê? Cara, você é assim, a minha personalidade é essa, o meu jeito é esse. Irmão, eu vou ser assim e acabou. Eu não vou mudar o meu jeito por conta de uma experiência negativa ou uma coisa negativa. Vou ser assim. Tipo, se eu tiver que fazer isso 1000 vezes até dar certo, eu vou fazer. Ixi, agora vai estar pegando no áudio com certeza, né? Se eu tiver que ser assim 1000 vezes, eu vou ser assim 1000 vezes. Se eu tiver que fazer 50 000 vezes, eu vou fazer 50 000 vezes, tá ligado? Acho que a conclusão é meio que essa, assim. A conclusão é não mude o jeito que você é por experiências negativas. Continue sendo, a não ser que esse jeito seja muito prejudicial a você. Se for, talvez valha a pena mudar. Se não for, cara, não muda. Continua, continua, foda-se. Continua, tá ligado? Não precisa mudar, não acha que esteja que as coisas estão erradas com você. Acho que é isso, assim. Acho que esse podcast aqui acho que já deu. Eu não tenho mais muito o que falar sobre. Eu anotei diversas pautas mais engraçadas assim pra falar, mas o sentimento que eu tô ultimamente não é muito de ficar falando coisas engraçadas, é mais de desabafar mesmo. E é isso. Eu pretendo gravar mais vezes esse podcast. Eu pretendo ter uma frequência um pouco melhor. Pelo menos tentava fazer 1, 2 vezes por mês. É muito legal fazer isso aqui, é muito gostoso, é muito bom. E
É isso. O episódio de hoje é esse. Agradeço todo mundo que ouviu. Agradeço aí quem tá aí. Quem se identifica com alguma coisa aí, deixa nos comentários. Manda um e-mail, manda qualquer coisa aí. Mas, tipo assim, vamos conversar aí, tamo junto. E eu pretendo gravar mais isso, espero que dê certo. Agora é 11h32, deu 45 minutos de podcast. Muito obrigado a todos e valeu.